Dá no Senhor, o Senhor revela muita coisa. Após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Para onde? Para Jerusalém. Em visões, então é uma revelação. Em visões, Deus me levou à terra de Israel. Mas a que terra de Israel? E me pôs sobre um monte muito alto. Aqui o monte muito alto já é o monte onde está a cidade celeste, que seria o Monte Moriá, que seria o Monte Sião. Já não é o monte que falavam onde subiu o maligno, não é verdade? Aqui o monte de Deus, está falando do monte que está no meio da cidade celeste de Deus. Mas não pensemos nessa cidade de Jerusalém que está no meio de Israel, não pensemos nela, porque se pensamos hoje em dia nela, veremos bomba caindo, guerra, morte para todo lado. Uma vez que Cristo pagou o preço do pecado por nós, o que nós fizemos? Aceitamos a Jesus e somos não mais criaturas, somos filhos adotivos dele. Ou seja, somos feitos nele nos céus. Já temos a veste do Espírito. Temos um muro de fogo em torno. Temos a marca do Espírito. Temos a santidade do Senhor. Não, Senhor, não é nós. E somos filhos de Deus. Então, quando está falando desse monte, está falando agora daquele monte que está no meio a Jerusalém. Em visões, em revelações. Então, é algo espiritual. Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade, Jerusalém, né? Para o lado sul. Ele me levou para lá e é um homem cuja aparência era como de bronze. Olha, quem se lembra da figura de Nosso Senhor lá no Apocalipse? Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. De novo fala da cana de medir. Qual é a medida perfeita? Quem poderia medir a cidade de Deus, a não ser o próprio Deus? Está vendo? Quem que é aquele anjo? Um anjo é o anjo do Senhor, o próprio Senhor, que mede a sua casa, ou seja, a própria pregação, a própria palavra, mede, fala a palavra em desdobramento no Espírito para Ezequiel, para que construa o seu templo, a sua cidade santa. Vamos dizer assim, a palavra é Cristo Jesus. A cidade santa é Cristo Jesus. O templo santo de Deus é Cristo Jesus. E nós, como adoção viva nele, somos parte dessa cidade celeste. Então, quem que pode falar e medir e saber as dimensões? Quem pode saber o infinito de cada mistério revelado dentro da sua palavra, a não ser o próprio Senhor? Então, você é parte dessa cidade. Você é uma pedra viva. Você é parte desse mistério. Só Deus pode medir na medida perfeita de Deus. Entenderam? Então, esse anjo tinha na mão aquela medida que mostraria a Ezequiel. Vem aqui, Ezequiel, te vou mostrar a medida perfeita da casa de Deus. E essa casa de Deus, quem que é? Cristo Jesus. Já vamos terminar, irmão, para aqui. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido, para aqui anunciar, pois a casa de Israel, tudo quanto estás vendo. Se ele vai anunciar esta medida para a casa de Israel, não é a própria palavra que vai anunciar? Então, toda a medida da cidade celeste, do templo santo do Senhor, faz parte da palavra de Deus. Nós fazemos parte da palavra de Deus. Deus prega para todo Israel quando ele devora, come aquele rolo que é a própria palavra de Deus. Prega para todo Israel para que voltasse ao Senhor, para que fosse todo para o exílio e voltasse ao Senhor. Porque se ele não fosse para o exílio, carregaria consigo o pecado. Se nós, exiliados nessa grande cidade, desse mundo, a Babilônia, nós somos queimados nas nossas iniquidades pelo Espírito Santo de Deus, não pagamos o preço da nossa própria cruz, nós não seremos libertados, porque ficaríamos como aquele preso que está crucificado com Cristo e queria descer da cruz. E o outro disse, não, eu sou pecador, nós somos pecadores, somos culpados, mas este aqui não, por Jesus, né? Um quer descer da cruz e se salvar ele, e o outro sabe que é culpado e quer morrer para os pecados e viver para Deus. Pode ver que toda a palavra de Deus é para que nós queimemos no Espírito, mas vivamos no Espírito para Deus.
Me entendeu? Esse morrer e esse viver em Deus. Mais umas palavras, só quem estiver anotando. No Ezequiel 37, no versículo 14, o que diz a palavra? No versículo 37, versículo 14. Porei em vós o meu espírito e vivireis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, isto eu o fiz, diz o Senhor. Aqui Deus está dizendo, quando está fazendo a ressurreição dos ossos de Ezequiel, sabe quando ele dá vida através da profecia para os ossos? Os mortos ressuscitam com o Espírito Santo de Deus, e Deus coloca nesses mortos, quando nós éramos mortos para nossos pecados, coloca esse Espírito Santo, como colocou em nossos corações, e nós ressuscitamos e vivemos para Ele. Mas Deus tem que viver em nós. O sumo sacerdote tem que estar em nosso coração, que é Jesus Cristo. E nós, queimando, como um tição tirado do fogo, mesmo Satanás nos acusando, nós estamos passando pela prova e estamos sendo mais que vencedores no Senhor. Olha que palavras maravilhosas. A última, meus irmãos, em Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Se lembra que falávamos da largura, do comprimento, da medida perfeita de Deus? Que é a medida perfeita de Deus, a não ser o próprio Jesus Cristo? É Ele próprio, quando Ele diz: no capítulo 3, versículo 16 em diante, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, dentro de nós. Se Deus não está no homem interior, não está dentro de nós, vivo, ou seja, é algo literal, não é algo, né, não é uma coisa escrita ali fora, não, é Deus mesmo vivendo em nós. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vos arraigado e alicerçado no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Você lembra que falávamos das medidas, da vara que estava na mão do anjo? A medida perfeita é Cristo Jesus. Todo conhecimento está em Deus. Ou seja, nada pode ser medido, nem entendido, nem compreendido, a não ser que Cristo, habitando em nosso coração, literalmente, Ele nos revele qual que são as medidas perfeitas de Deus. O que é medida? As revelações de todas as coisas que há em Deus. Não estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, somando, restando, fazendo multiplicações, né? Estamos falando dos mistérios revelados no Espírito Santo de Deus. Porque Ele fala de largura, fala de altura, fala de comprimento, mas também fala de profundidade. E se o comprimento está indo embora nas 4 pontas, para que tenha profundidade tem que voltar. Então todo sai de Cristo e volta a Cristo. E que não está em Cristo, não vive, não existe. Como diz no Evangelho de João, que tudo que não se fez em Cristo Jesus não existe. No primeiro versículo de João diz isso aí, né? Quem já leu essa parte no primeiro versículo do Evangelho de João, que diz que tudo que não foi feito nele, não se fez. Ou como Deus me mostra palavras assim, uma atrás de outra, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, o princípio. Ele estava sempre com Deus, e era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, tem coisas feitas que não são de Deus, mas Deus as fez. Mas chegará um momento que, se não está em Deus, será considerada como que se não se fez. Isso para aquele que não vem a Deus. Que não é de Deus, embora seja uma alma, embora seja uma pessoa, se ela não está em Deus, será considerada como se não se tivesse sido feita.
Me entenderam? Ou seja, somente vive eternamente e existe para a plenitude de Deus o que está em Deus. O que não está em Deus, mesmo que tenha sido feito, de nada valeu, nada se fez. Porque é uma realidade que não é eterna, é finita. Uma coisa que não transcende, uma coisa que não perdura. Nós em Cristo Jesus já estamos com Ele habitando nos lugares celestes e já somos seus filhos em espíritos. Já não existe para nós medo da morte. Porque se morremos, morremos para os pecados. Quem tem o Espírito Santo já morreu uma vez, ou seja, morreu para os pecados. E se algum dia adormecemos, sabemos que não estamos mortos, que estamos esperando a redenção do corpo, esperando a vinda do Senhor, para que assim, em Ele, vamos para os céus. Quem puder ler, meus irmãos, aquela mesma passagem lá de 2 Coríntios, capítulo 5, quem puder ler mais profundamente ainda, né? Aquela passagem lá do próprio Zacarias, considerando que o sumo sacerdote está representando o que era como uma alusão para ser mostrado no Espírito em Cristo Jesus, aí você pode ir para Hebreus, né? Quando ele fala em Hebreus capítulo 7, 8, 9, fala das coisas que eram feitas pelos judeus como uma alusão ao verdadeiro, né? Era feito todo em rituais, mas o verdadeiro era Cristo Jesus que viria e de uma vez por todas pagaria por nossos pecados. Mas isso para entendimento, para conhecimento da palavra, dá uma lucidez no Espírito Santo muito grande. Amém, meus irmãos? Obrigado por este momento maravilhoso e glórias a Deus por esta palavra maravilhosa. Espero que todos tenham entendido. Amém e amém. Glórias a Deus.